Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pode sentar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos aí meditar um pouquinho na palavra de Deus. Depois a gente volta orando. Glórias a Deus. Prepare a sua Bíblia. Prepare a sua Bíblia. A palavra de Deus. Põe a mão aí sobre a sua Bíblia e ore comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela não pode voltar vazia. Eu obedeço essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Fala comigo, Senhor. Os meus ouvidos estão atentos à tua palavra. Orienta a minha vida, ilumina a minha mente, cura o meu corpo através da sua palavra. Cura a minha mente em nome de Jesus. Então vamos aí. Quando a igreja se reúne, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, vamos ler primeiramente só o versículo 26, depois nós vamos ler Efésios 5,19. Vamos ler esses dois versículos, depois nós voltamos para Coríntios. A gente vai ler as duas versões. Primeiro vamos ler na Almeida. Olha a pergunta do apóstolo Paulo, olha para cá para o quadro. Que fazer? Que fazer, pois, irmãos? Perguntando, né? Quando vos reunis, Paulo está perguntando, Paulo está falando para a igreja, o que fazer quando vos reunis? O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Isto que ele falou aqui, ele só falou para essa igreja aqui. Ele não falou para nenhuma outra igreja. Ele só falou para a igreja de Coríntios. Olha o que ele disse. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação de quê? De quê? Da língua. Essa segunda aqui só existe por causa da primeira. E a primeira só existe por causa da segunda. Então, ele fala língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Põe na outra versão agora, irmã. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês se reúnem na igreja? Um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Acabou, né? 26. Que tudo seja feito para
o crescimento espiritual da igreja. Bota no versículo 40, irmão. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Vamos orar. Depois a gente vai em Efésios 5,19. Vamos orar ao Senhor. Essa é a tua palavra. Fala conosco, ensina-nos, educa-nos, cura, se o Senhor quiser manifestar cura, liberta, se o Senhor quiser libertar pessoas, transforma, se for essa a tua vontade, muda a nossa mente para compreendermos os teus desígnios. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, irmão, abençoado. Quando a igreja se reúne, põe agora lá em Efésios 5,19, nessa versão, depois bota na Almeida, por favor. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Almeida agora. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tá bom. Quando a igreja se reúne, Paulo disse no 1 de Coríntios 14, 26, o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem, salmo, você vê que aqui Paulo não fala plural, né? Paulo fala singular, porque na realidade, quando você pega o livro de Salmos, né? São salmos. E o que é salmos? É o que? Cânticos. Os salmos são cânticos. São cânticos. São cânticos para o Senhor. São cânticos para alguém. São cânticos para uma batalha vencida. Então são vários cânticos. Então Paulo está dizendo, o maior propósito da igreja, quando se reúne, ela gira em torno de duas coisas. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Está perguntando, o que é que nós vamos fazer? O que é que estamos fazendo aqui? Cântico. E o outro tem o quê? O que é a doutrina? A palavra. Então, o que é a prioridade de uma igreja se reunir? Duas: salmo e doutrina. Essas são as duas prioridades para que a igreja se reúne. Uma igreja que não tem nem doutrina, ou seja, ensinamentos, e não tem salmo, ou seja, cânticos ao Senhor, louvores ao Senhor, essa igreja não é de Jesus. Uma igreja que se reúne para apenas orar pelos doentes, essa igreja não é a igreja de Jesus. Jesus nunca fez um culto, Paulo nunca fez uma reunião, Pedro nunca fez uma reunião de cura, de milagre, de prosperidade, ou unção de milagre, unção de dinheiro, nunca teve isto. O propósito da igreja, quando a igreja se reúne, gira em torno desses dois itens aqui, que você não pode abandonar isto nunca.
Primeiro, salmo, que é o que o salmo? É os cânticos. Então, quando fala em salmos, ele está falando em cântico. Um tem salmo, um tem cântico, um tem adoração, doutrina. A revelação são as palavras que foram dadas a Paulo. Por que Paulo, o apóstolo Paulo, dando continuidade, passa à frente, irmão. Aí ele coloca isto aqui, ó, outra língua. Depois, outra língua e ainda outra interpretação da língua. Aí ele fala, tudo seja feito para edificação. Por que Paulo colocou as duas bases mais importantes da reunião do povo dele, do povo de Deus com Deus? As duas bases são a doutrina e os cânticos ao Senhor. E ele coloca a língua nesta igreja. Ele não coloca a língua, não fala de línguas na igreja de Éfeso, não fala de línguas da igreja de Colossenses, dos Filipenses, dos Tessalonicenses. Ele não fala de línguas, quando ele fala para Timóteo, da passação da doutrina, ele não fala. Ele não trata. Por que ele quis colocar essa parte das línguas aqui junto com as coisas mais importantes para o culto? As línguas não são importantes para o culto. Ela não é a coisa mais importante. A coisa mais importante para um culto é ter no culto salmos. Pastor, então quer dizer que todo culto eu tenho que abrir o salmo aqui para ler? É isso? Você entende? Não. Para trás, irmã. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo? Ou seja, o cântico é individual, o cântico, a música, a adoração, os louvores, tudo que sai da tua boca, quando você diz assim, Senhor Jesus, eu te amo, sabe o que você está fazendo? Salmodiando. Porque eu não falo, salmo, eu gosto de ler salmo. A Bíblia não manda eu repetir salmo de Davi. A Bíblia não manda eu repetir salmo de Davi. A Bíblia manda eu cantar salmos. Da onde que tem que vir esse salmo? Da Bíblia ou da minha cabeça, da minha mente, do meu coração? Claro que do teu coração. O que Deus recebe, olha, a palavra lá em profeta Isaías, ele disse, esse povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe. Então não adianta você ler salmo, e o teu coração está onde? Longe. Então, quando nós falamos salmos, nós estamos falando o nosso salmo, nosso que brota dentro do coração de cada um de vocês. Eu não sei como alguém que serve a Jesus não tem uma palavra de dizer, obrigado meu Deus, pelo pão de cada dia que o Senhor me deu hoje. Você está salmodiando ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela chuva que está caindo, que está regando a terra, está enchendo de reservatório. Você está cantando e louvando e agradecendo ao Senhor. Porque quando a gente pensa em salmo, nós imaginamos que a gente tem que pegar o salmo e começar a ler, leia um salmo, aí o outro. Você imagina, irmão, se um culto, todo mundo pegar um salmo para ler. A gente vai sair daqui só daqui a 3 anos você sai daqui. Pega lá o Salmo 119 para ler, você só sai daqui amanhã. Então, não é o Salmo de Davi. A Bíblia diz que são salmos de quem? De Davi, Salmo de Asaf, Salmo de Moisés. Tem outros que escreveram salmo, que está aqui no livro dos Salmos, não é só o Salmo de Davi. São cânticos de Davi, são cânticos de Moisés, são cânticos de Asaf. Os cantores, Asaf era um cantor, um adorador lá do Antigo Testamento. Então, pastor, qual é o propósito do estudo desta noite? Da primeira aula sobre
quando a igreja se reúne. Nós vamos analisar no decorrer desse mês o que é permitido por Deus num culto e o que não é permitido por Deus num culto. Quando a igreja se reúne, o que é permitido para a igreja? Que dizem assim, dizem aí fora, os desobedientes que dizem isso, tá? Não é os obedientes, não. Os desobedientes que dizem isso. Eu faço o que eu quero, eu faço o que está no meu coração. Então são os desobedientes que dizem isto. Um culto não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu entendo. Um culto tem que ser igual àquilo que os homens de Deus, as mulheres de Deus, do passado, do presente, têm que fazer. Porque senão o que acontece? Você leu comigo lá no versículo 40, põe lá, irmão. Olha lá. Tudo, porém, seja feito, para quê? Com decência e ordem. Então, se você botar no YouTube, uns cultos que você já viu no YouTube, você vai ver um culto sem decência e sem... Aonde você já viu, lá atrás, na igreja primitiva, no tempo dos profetas, no tempo da lei, adorando ao Senhor, onde você já viu a unção do helicóptero na igreja? Você nunca viu. Aí você vê hoje. Você vê uma profetada. Você vê uma adivinhação. Você vê umas danças escrotas, malignas, sensuais na igreja. Mulheres mostrando a sua sensualidade nos púlpitos, nas frentes, sabe? Com um véuzinho para cima, com as roupas bem arrochadas, né? Para poder o Espírito Santo fluir melhor. Então nós temos que começar a entender por que nós estamos reunidos aqui como igreja. Por que a igreja se reúne? 2 itens que você não pode esquecer. 26. Hoje é só como é que dá o nome? É o começo, né? Primeiro, estou montando uma base para o que vai ser feito daqui para frente. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro faz o quê? Então você vê um festival de línguas estranhas dentro da igreja, sem que haja... E tudo isto é muito espiritual para quem não entende Deus, né? Para quem não entende o que é Deus, o que é um culto, o que é obedecer a palavra, o que é seguir princípios. Não, mas Deus aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa, irmão. No passado, eles estavam transportando a arca, que Davi trouxe de volta para Jerusalém, e de repente essa arca escapuliu, e 2 homens, que não poderiam tocar na arca, assustado que a arca tombou, eles foram lá, acho que é Nadab e Abiú, sei lá, uma coisa dessa assim, tocaram, diz a palavra de Deus que os 2 foram mortos. Então, se é de qualquer jeito que se cultua Deus, então diz que lá no tempo de Eli, as pessoas ofereciam fogo estranho, os filhos do profeta Eli oferecia algo estranho. Se Deus aceita qualquer coisa, então Deus não podia deixar os filhos de Eli fazendo o que quisesse. Eu tenho minhas filhas que não congregam ainda, já congregou. Vem aqui, eu falo, não mexe em nada, não toque nada, não faça nada. Aqui só pode mexer quem foi separado para mexer nessas coisas. Mas é filha do pastor, pode ser filha do general da cavalaria da caça-rato, maluco. Aqui é Deus, é prioridade, e o culto a Deus tem que ser com ordem, com decência.
Então não é porque é filho de pastor, porque é filho de apóstolo, porque eu convivi em igreja que os filhos dos apóstolos, dos pastores, mandam e desmandam nas igrejas, fazem o que querem nas igrejas, e os pastores fazem vista grossa, como fez o profeta Eli com os seus filhos. E o final foi triste, né? Uma coisa é você morrer e os filhos ficarem, outra coisa é os filhos morrerem e você ficar. É triste, né? Mas isso tem acontecido e vai acontecer muito mais daqui para frente, se os filhos não reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui nesta parte aqui. Língua, outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Mas pastor, talvez você vai falar assim, ou vai pensar, pastor, mas às vezes, de vez em quando aqui, alguns soltam língua, até o senhor mesmo fala em línguas aí, e não há interpretação das línguas, sabe? Às vezes a gente fica tão, vamos colocar um pouco de emoção, a gente fica um tanto debaixo de uma emoção. Emoção não é espiritualidade. Toda pessoa que tem emoção, ela não consegue controlar a sua emoção. Mas uma pessoa espiritual, ela consegue controlar, porque o espírito está sujeito as coisas estão sujeitas ao espírito. O espírito que está no homem, pastor, eu tenho que rodar. Não, você não tem que rodar. Você tem que louvar, salmodiar e ouvir a doutrina. Foi para isso que você veio aqui. Você não veio aqui para rodar, você não veio aqui para saltar, não veio. Por que Paulo então pôs línguas ali? Porque a igreja estava em confusão. Esta igreja aqui de Corinto era uma igreja de confusão, como a maioria das igrejas do Rio de Janeiro. 99% das igrejas daqui da Baixada Fluminense é a igreja de Corinto, bagunça e confusão. Igreja sem princípios de Deus, sem princípios bíblicos. Eles não sabem o que é um culto a Deus, eles não têm ordem no culto, não têm educação espiritual, não tem Bíblia, tem cultos que nem Bíblia, nem estudo, que é importante, que se chama doutrina. Um tem doutrina, não tem. Uma igreja sem doutrina é uma igreja largada. Você imagine se você fosse criado sem doutrina da sua mãe. Você já pintou e bordou com doutrina, imagine sem ela. Eu já pintei e bordei sem doutrina, fiz um monte de porcaria sendo doutrinado, imagine sem a doutrina. Agora você imagine uma igreja, essa aqui. Essa igreja onde fluía, pelo menos aparentemente parecia que fluía, né? Se fosse tão espiritual mesmo, essa reunião dessa igreja, Paulo não mandaria uma carta corrigindo a postura do culto que eles estavam oferecendo. Esta carta aí, que começa lá no 12, 13, no capítulo 12, 13, 14, vai para o 15, quando chega no 15, Paulo começa a falar umas coisas mais firmes com a igreja, mas do 12 ao 14, ele dá uma aula, ele chama a atenção, ele briga, ele discute por causa da carnalidade no culto. Então, quando a igreja se reúne, não pode ter carnalidade. Não pode dizer, eis que estou vendo, Deus mandou te dizer. Papo furado, conversa fiada. E o pior de tudo, que essas pessoas que dizem essas coisas, elas sabem que não foi Deus que falou para elas, mas elas batem no peito e assumem como se fosse Deus dizendo, porque elas querem, no meio da congregação, essas pessoas querem sobressair, elas querem ser vistas, elas querem ser notadas, então elas querem ser aplaudidas. Tem culto que quando chega fulano e beltrano, irmão, é uma festa. Não sei se você já foi num culto assim. E quando fulano e beltrana não está no culto, ninguém vai. Quem sabe disso? Que culto para Deus é esse, irmão? Quando a igreja se reúne, não interessa quem está pregando. O que ele disse? Volta lá para trás, irmão. O que ele disse? Quando
Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, o outro tem. Ele não está dizendo que o pastor tem salmo, que o pastor tem doutrina, que o pastor tem revelação. Ele está falando, um tem isso, o outro tem aquilo. Por que ele estava colocando uma coisa de cada vez? O que aconteceu nessa igreja? Irmão, não dorme não, irmão, por favor. O que aconteceu nessa igreja? Essa igreja tinha muita bagunça, confusão. Tinha muita confusão, muita bagunça, muita confusão. Então Paulo está colocando tudo nos seus devidos lugares. Fala, é salmo e doutrina, revelação, língua, interpretação, seja tudo feito para. Então, quando há tudo isto, tem que ser para edificar o corpo. Irmão, eu já fui numa vigília que começou meia-noite, terminou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. 3 bilhões e 897 bilhões de profecias. Só profecias. Talvez você já foi em culto, talvez alguém que está aqui gosta até disso. Gosta de uma língua torta e uma interpretação fajuta, dizendo, eu sou Deus que te falo. Nunca você ouviu um profeta dizer, eis que sou Deus que te falo. Os profetas sempre disseram assim, assim disse para mim o Senhor, e eu estou dizendo para vocês. O que eu digo aqui, assim disse o Senhor para mim, e eu digo para vocês. Tá? Não vou incorporar Deus, porque eles incorporam Deus. Eles se tomam conta de Deus. Então Deus, o que eles dizem que é Deus que está dizendo, eu sou o Senhor. Quem já ouviu o tipo de profecia desse jeito? Ei, meu servo, eu sou Deus que te falo. Quem já ouviu isso? Tudo cascata. Manda calar a boca, deve ser um pinguço. Vai mandar calar a boca, é um pinguço. A maioria são pinguços mesmo. Outra língua, outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Pastor, o senhor está falando que não deve falar em língua? Não estou falando, nem Paulo está falando. Eu não estou falando e nem Paulo está falando. Olha o que ele diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 39. 39, olha lá, olha o que Paulo está falando. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Profetizar é passar a doutrina, ensinamento, doutrina. Aí ele diz o quê? Não proibais em falar em outras línguas. Aí ele vai fechar, falar. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu vi um vídeo uns meses atrás, 2 profetas brigando, puxando o cabelo uma da outra. Não sei se você viu nas redes sociais. A irmã botou a mão na outra, começou a profetizar, a outra meteu a mão no ouvido também da outra, começou a profetizar, e foi uma briga dentro da igreja. Alguém chegou a ver esse vídeo? Viu? Você viu, irmão? Da onde que a gente... Olha, irmãos, a gente tem que dar muito glórias a Deus, que você tem uma igreja, você congrega num lugar onde te ensina a verdade pura de Deus, irmão. É uma briga do inferno, essas bruxas do 72, do 71 é a dona Florinda, né? A Florinda não é outra. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Então Paulo não está proibindo, mas Paulo, o que ele está exigindo na igreja? Decência e ordem. O pastor está pregando. Se eu não desse duro aqui, irmãos, eu não pregaria, não conseguiria pregar, porque pessoas iam se levantar para profetizar aqui. Aqui não, maluco. Aqui não. Enquanto o pastor enxergar a Bíblia, e se eu não enxergar a Bíblia, ficar velhinho e não conseguir enxergar, eu vou ter a Bíblia aqui e vai sair pela minha boca. Aqui, Deus
vai falar sempre pela sua palavra. Você tem que amar isto, irmão. Você tem que amar isto, hein? Você tem que amar isto. Para de querer ouvir o além. Tem gente que quer ouvir o além. Eu quero ouvir o além. O além é um irmãozinho que enrola a língua e diz: não dá, irmão. Não dá. Paulo falou: seja feito com. Ele não está proibindo, nem eu aqui proíbo. Porque eu não posso proibir. Eu falo em línguas espirituais. Seja feito com decência e ordem. Lá atrás, lá no 26. Vamos terminar, vamos orar. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmos, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Então, se você que tem dom de línguas, peça a Deus para Ele te dar dom para interpretar, para você falar em línguas e interpretar pelo Espírito, porque quem ousar levantar-se aqui, dizendo Deus está falando e não falar, vai morrer. Vai morrer nada, pastor. Não estou falando de morrer e cair duro, mano. A gente passou esse tempo, passou, mas morre a vida fica seca, sem brilho, só vive de fachada, sabe, aquela vida, aquela fachada bonita que está tudo podre por detrás, se botam umas placas lindíssimas, que prédio bonito, mas por detrás está como? Tudo podre, tudo oco. É melhor você arrebentar tudo, fazer de novo, do que você cobrir com uma fachada bonita e você saber o que está por detrás daquela fachada. As pessoas que passam não sabem o que está por detrás, mas você sabe quem é você, irmão. Você pode botar uma fachada, tem muita gente que usa fachada, mas ela sabe quem ela é. Paulo falou: o Senhor me assistiu, o Senhor me assiste. Ele me assistiu quando eu oro, Ele me assistiu quando eu passei tribulação, Ele me assistiu. Então, o Senhor está me assistindo. Diz amém, igreja. Então, nós vamos parar, porque eu vou orar por aqueles que estão enfermos, orar pelas causas, porque é um culto de oração, nós vamos dedicar a oração. Então, essa foi a primeira parte dessa mensagem, quando a igreja se reúne. O que é importante, pastor? Um tem salmos, que é cântico, que é adoração, doutrina, revelação, língua, mas também tem interpretação. O maior propósito da igreja de se reunir, ele disse, salmo quer dizer adorar a Deus com salmos, com cântico, com palavras que saiam da tua boca, de dentro de você. É bom, é fácil você colocar um hino ali e todo mundo cantar aquilo ali. A gente canta, né, aquele hino, como é que a gente fala? Para sempre nós vamos adorar o Senhor, né? É o hino que eu gosto. Oh, meu Deus, meu Deus. Então a gente canta: para sempre eu vou te adorar, para sempre eu vou. Então isto não pode ser uma, sabe, pá, só com a boca. Por que pode ser só com a boca para alguns aqui? Porque você está olhando a letra ali. Agora, quando o negócio sai aqui de dentro de você, irmão, e esse salmo, e esse cântico, sabe, essa adoração, não é uma adoração somente coletiva, é uma adoração sozinho. Esses salmos aqui que Davi escreveu, ele não cantou publicamente para ninguém, ele cantava exclusivamente nos ouvidos de quem? De quem? De Deus. Então como é que a gente pode chamar essas músicas aí que esse povo canta aí, que só canta para a plateia? Se chegar aqui um cantor, ver meia dúzia de irmãos, ele pega o dinheiro e vai embora. Ele fala: pastor, não leva meu nome, me dá um cachê que eu vou cantar lá no presídio, tem mais gente do que aqui. Eles não cantam. Sabe por que eles não cantam? Porque eles cantam para quem? Para quem? Para vocês. Quem quer cantar, irmão,
Canta em casa, canta no banheiro, canta na cozinha, canta no chuveiro, canta na rua, canta no mercado, canta no carro. Canta. Quem quer se apresentar, aí faz questão, né? Acho que os músicos não cantam para Jesus. 99% desses músicos que tem no Brasil, eles não cantam para Jesus. Eles cantam por 15 mil, 10 mil, 5 mil. Para Jesus não, eles cantam para o homem. Então, quando a igreja se reúne, salmo. Quando nós cantarmos ali, que seja aquela letra que está ali, seja o que está dentro do teu coração. Só confirma uma coisa com a outra. Está aqui dentro, olha, eu pensei nisto aqui, e o irmão colocou essas letras que estavam dentro do meu coração. Aí tu vai soltar, irmão. E quando você solta, isto vai direto para Deus. A reunião aqui, irmão, é para Deus. Quando a igreja se reúne, não reúne para se alegrar. Eu não me alegrei. Eu não gostei do culto. O culto é para quem, irmão? É para você? Você quer que eu faça? Quem quer que eu faça um culto para você? Que você vai sair daqui rindo, vai fazer, desculpa, vai fazer xixi na calça, tanto rir. Quem quer? Não vou fazer. Porque o culto é para quem? É para Deus. Então quem tem que se alegrar, quem tem que ficar feliz com tudo que vai acontecer aqui, é eu, é você ou é Deus? Eu não gostei, estou muito chateado, porque a palavra, e tem que ver, as palavras de ontem mexeu com uma muvuca aí que caiu em cima de mim, que não foi fácil. A palavra de ontem, uma muvuca caiu em cima de mim. Então eu estou nem aí, que eu estou com a Bíblia na mão, a muvuca que vai cair e vai se borrachar no chão. Então você vê, abençoado, quando a igreja se reúne, o que ela tem? O que mais? O que mais? Revelação, o que mais? Outras línguas, que tem que ter intérprete, para quê? Tem que ser tudo feito para edificação de quem? Da igreja. Se você participa, oferece um culto, tem uma palavra, tem línguas e tem uma interpretação, a igreja é edificada. Aí fica lá, cadê quem falou, se edificou, mas a gente que ficou ouvindo, cadê a edificação para nós? Ela só acontece se houver, aí a igreja é edificada. Amém, igreja? E assim seja, tá bom?